Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Lima, professor aqui do Estratégia Concursos, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais uma dica de raciocínio lógico no nosso projeto 100 dicas para o concurso do TJ São Paulo. Vou falar com vocês um pouquinho sobre a regra de negação do conectivo e. Bora dar uma conferida? Vem comigo. Negação do conectivo e. Bom, para início de conversa, eu preciso que você fique atento que nós vamos ter aqui duas possibilidades de negação para o conectivo e. Sem discussão alguma, a regra de negação mais cobrada pela VUNESP nas suas provas é a negação do conectivo e utilizando o conectivo ou. E aí, eu falo que essa que está aqui é a regra ali, feijãozinho com arroz, a basicona. Se na sua prova, então, do TJ, pintar alguma questão tratando de negação do conectivo e se você perceber que a alternativa correta virá com o conectivo ou, você vai se lembrar que para negar um conectivo e com o conectivo ou, você tem que negar todas as partes, trocando o e pelo ou. Perfeito? Tem aqui um exemplo para que a gente possa revisar essa parte. Então, olha, eu trago para vocês aqui a negação da proposição ando e pulo. Ora, se for para eu negar esta sentença que tem conectivo e com o conectivo ou, eu vou seguir o que manda a lei de De Morgan. Eu tenho que negar todas as partes. Então, onde está sendo dito aqui que eu ando, eu desmenti dizendo que eu não ando. Troquei o conectivo e pelo conectivo ou, e a segunda parte em que se afirmava que eu pulo, eu posso deixar indicado que eu não pulo, certo? Vale aqui uma observação importante para o perfil de provas da banca VUNESP, questão da comutatividade. Todos os conectivos lógicos, à exceção do conectivo se então, eles são comutativos. Então, significa que eu posso trocar a ordem das proposições simples integrantes numa sentença que tenha o e, com ou, com se, somente se. Eu não vou alterar o seu sentido lógico, o seu valor lógico. Então, fiquem atentos, porque uma sentença, por exemplo, do tipo não ando ou não pulo, eu posso gerar a sua equivalência a partir da comutatividade como não pulo ou não ando. Vamos deixar anotado para você não se esquecer? Essa sentença que está aqui, ela é, do ponto de vista lógico, equivalente a não pulo ou não ando. Ok? E aqui, então, eu mostrei para vocês a regra, que conforme eu coloquei, mais aparece nas provas da VUNESP. Negação do conectivo e com o conectivo ou, negando todas as partes. Um mantra básico, uma ideia importantíssima que a gente sempre leva para vocês é a de que eu não posso desmentir o conectivo e com o próprio conectivo e. Então você vai reparar que se o comando da sua questão vier trazendo a negação de uma sentença com conectivo e se dentre as alternativas você tiver alguma proposição que traga o próprio conectivo e, é daquelas alternativas que rapidamente você tem que descartar. Você nunca vai negar conectivo e utilizando o próprio conectivo e. Perfeito? Mas temos que ficar atentos. Seu concurso é de alto nível e a VUNESP é uma banca que sabe explorar bem o nível de dificuldade do concurso. Pode ser que a gente tenha uma negação de E em que eles façam uso do conectivo se então. É isso aí. Você tem que ir para a sua prova do TJ São Paulo sabendo que é muito provável que eles joguem uma negação de E com ou na sua prova, mas é possível também trazerem uma questão em que eles vão propor a negação do conectivo E com o conectivo se então. Como que você pode, então, de maneira direta, desmentir o conectivo e utilizando o conectivo se então? Você vai se lembrar da regrinha do mané, tá vendo aqui o passo a passo? Eu deixo anotado para vocês, olha. Para se negar o conectivo e com se então, eu tenho que manter a primeira parte, trocar o e pelo se então e negar a segunda parte. É por isso, então, que eu digo que essa que está aqui é a regrinha do mané. Manter a primeira e negar a segunda. E aí o mnemônico que eu utilizo com vocês, para você não se esquecer dessa regra, é o senta aí, mané. Senta aí, mané. Você vai se lembrar que a regrinha do mané é uma regra de negação. Você vai utilizar na sua prova a regrinha do mané numa questão que peça negação e aí é uma promoção. Você vai se lembrar que a regrinha do mané serve para negar o se então com e, mas serve também para, numa situação em que você tenha o conectivo e, você desmentir o e com o conectivo se então. Conseguiu pegar a manha? Vamos então fechar aqui essa parte teórica para eu te mostrar questões de prova. Se na sua prova pintar negação de e, a primeira ideia que você vai ter, fazer o basicão, o feijão com arroz, caiu negação de e, lembre-se de mim. Você vai trocar o e pelo conectivo ou, tentando negar as duas partes, perfeito? Encontrou a alternativa correta? Verificou inclusive a possibilidade de comutatividade? Beleza, não precisa nem partir para a segunda opção. Agora,
Tentou negar E com OU. Não encontrou nenhuma alternativa? Você vai se lembrar que existe a possibilidade da negação do E com o conectivo se então. Se for para negar o E com o conectivo se então, você vai enfiar a regrinha do mané na sua prova. Você vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Tem aqui um exemplo. Da mesma sentença, tá vendo aqui? Olha, eu desmenti aqui em cima ando e pulo com o conectivo OU, mas aqui eu vou te deixar o exemplo de como que eu posso negar o conectivo E com o conectivo se então. Se fosse para negar ando e pulo com o conectivo se então, eu teria que manter a primeira. Onde está sendo dito que eu ando, ó, eu iria repetir a primeira. Tá vendo aqui? Não há possibilidade de negação. A primeira parte eu tenho que manter. Se for para negar o E com o se então, a primeira parte eu tenho que manter. Repito então dizendo que eu ando. E apenas a segunda parte, olha, apenas a segunda parte é negada. O pulo eu desmenti aqui com o não pulo. Então valeria como negação, importante, vou fechar essa parte deixando isso claro para vocês, valeria a negação de ando e pulo como não ando ou não pulo, como valeria também a negação como se ando, então não pulo. Uma dúvida frequente que vocês trazem para mim é o seguinte, Brunão, e se tiver as duas, qual que eu assinalo? Não tem possibilidade de aparecer as duas, porque, tendo as duas, a gente tem que pedir anulação do exercício. As duas negações, elas são corretas. O fato dessa regra aqui, ela ser mais utilizada, não faz com que essa negação seja, digamos, mais importante ou melhor do que aquela segunda. As duas, tanto a negação do E com OU quanto a negação do E com se então, são possíveis do ponto de vista lógico, perfeito? Agora, a partir dessa dica rapidinha que eu deixei para vocês aqui, eu vou te mostrar como que você poderia acertar questões de prova da VUNESP. A primeira, inclusive, aplicada aí no concurso do TJ São Paulo Interior, ano de 2015. Veja, a afirmação canto e danço tem como uma negação a afirmação contida na alternativa, que eu te falei. A primeira ideia que você vai ter, no caso de uma negação de E, é o feijão com arroz, o basicão. Vamos tentar negar aquele E utilizando o conectivo OU. Então, façamos isso, olha. Se eu for negar o E utilizando o conectivo OU, qual que é o combinado? Eu troco, então, o E pelo conectivo OU e desminto as duas partes. Onde estava sendo dito que eu canto, eu vou afirmar que eu não canto. Onde estava sendo dito que eu danço, eu vou afirmar, então, que eu não danço. Não canto ou não danço seria uma possível negação. Só que você vai ter que ficar atento porque eu não tenho aqui essa frase anotada dessa maneira. Não canto ou não danço não é uma das alternativas que o examinador trouxe. Então, antes de você achar que a questão tem que ser anulada ou que não tem opção, você teria que se lembrar. O conectivo ou ele admite a propriedade comutativa. Então, registre aí, olha, essa sentença que está aqui, ela é equivalente a não danço ou não canto. Não danço ou não canto. E aí, agora sim, a nossa alternativa correta é apresentada aqui na letra C. Perfeito? Vale o destaque aqui, então, que a letra A era uma daquelas que você jamais poderia pensar em assinalar. Se eu estou te pedindo negação de conectivo E não vai poder ser feita com o próprio conectivo E. Brunão, por que nessa que está aqui você não testou o se então? Ora, porque nem alternativa com conectivo se então eu tenho. Mas, se você quiser anotar aí, valeria fazer a negação desse E com o se então. Se eu quisesse negar aquele E com o conectivo se então, eu poderia manter a primeira negando a segunda. Canto, eu manteria, dizendo então que se eu canto, então, onde está sendo dito que eu danço, eu desmentiria dizendo que eu não danço. Perfeito? Aqui, só para deixar claro, essa opção em que a gente transforma a negação do E no se então, ela pode ser obtida por equivalência, certo? Um caminho que também não se discute é esse. Poxa, professor, eu prefiro negar o E com o OU e a partir de uma equivalência gerar o OU com o se então. Tá valendo, tá bom? É um caminho também possível para você gerar o conectivo se então. Lembrando que a equivalência do OU para o se então, você teria que negar a primeira e manter a segunda, tá bom? Maravilha. Agora deixa eu te mostrar uma outra questão. Olha essa que está aqui aplicada pela VUNESP no concurso de 2019. Se liga. Considere a afirmação: o estudante chegou e a prova não começou. Uma afirmação que corresponda à negação da afirmação anterior. Repare aí que ele está pedindo negação. Está pedindo negação de um conectivo E. Qual que é a dica que eu te dei? Você vai tentar de início, no caso de uma negação de E, fazer o feijão com arroz, ou seja, negar o E utilizando o conectivo OU. Eu tenho aqui a alternativa com o conectivo OU? Eu tenho, olha, a letra C, ela traz o conectivo OU, mas só toma cuidado para não chegar na prova ali de saltinho alto, tentando tirar onda quando não deve. Ah,
Eu guardei que a negação do E tem que ser com ou, tem que ser com ou. Questão molezinha, só tinha uma com conectivo ou, marquei a letra C. E aí nem pensou, né? Pois é, mas aqui o examinador tirou aí a galera que seguiu essa linha de raciocínio. A negação do E, ela tem grandes chances de ser feita com conectivo ou, mas essa que está aqui, olha, ela não é uma negação correta com conectivo ou. Se para negar E com ou eu tenho que negar as duas partes, o estudante chegou, eu deveria ter aqui, olha, o estudante não chegou, tá vendo? Ele não desmentiu aqui a primeira parte. Então, a letra C, apesar de trazer um conectivo possível, ela não é nosso gabarito. Significa, então, que aqui nessa questão, o examinador da VUNESP apelou para a negação do conectivo E com o conectivo OU. Como que a gente faz, então, a negação do conectivo... Desculpa, ele apelou para a negação do E com o conectivo sim, então. Como que a gente faz, então, a negação do E com o conectivo sim, então? Tá anotado para vocês aqui, olha, é a regrinha do mané. Lembra lá, senta aí, mané. Você vai utilizar a regrinha do mané numa questão de negação que envolva se então com E, ou E com se então. É o nosso caso. Eu vou manter a primeira e vou negar a segunda. Então, olha, arranque fora o conectivo E, jogue aqui o conectivo se então. Aqui você vai ter que manter a primeira e aí você iria negar a segunda. Onde está sendo dito que a prova não começou, eu afirmaria que a prova começou. Se o estudante chegou, então a prova começou, o gabarito correto estava indicado na realidade na letra D, não tinha nada de letra C. A letra C é uma errada com o conectivo OU. A correta seria a letra D. Se o estudante chegou, então a prova começou. Tá feito aí? E com isso eu fecho então, olha, essa dica, hein? Dica importante. E lembrando que a gente explora em mais detalhes tudo que eu coloquei para vocês aqui nas nossas aulas, no pacote completo para o concurso do TJ São Paulo. Se você não é aluno aqui do nosso pacote completo, fique atento, porque lá eu deixo para vocês ainda várias outras dicas e informações pertinentes para o perfil de prova da VUNESP. Tudo de bom, estamos juntos na luta, rumo à sua aprovação no concurso TJ São Paulo. Até a próxima, valeu!